Olá, boa noite. Estreia agora na Band Minas o programa Entrevista Coletiva. Toda semana teremos uma personalidade de destaque no cenário do nosso estado. Especialistas, políticos, gente famosa ou desconhecida, mas que tem o que dizer. Nosso primeiro convidado é o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de estreia. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer. O prazer é nosso e sempre, pessoal, haverá mais um jornalista entrevistando o nosso convidado. Ao meu lado está o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Murilo, muito obrigada por essa parceria, é bom estar com você aqui, boa noite. Boa noite, Nácia, muito obrigado. Boa noite, secretário. Boa noite. Bom, então, secretário, começando com a nossa primeira pergunta. Nesta semana, o prefeito da capital, Alexandre Calil, anunciou aí a abertura de 1.900 covas nos cemitérios públicos da capital, de modo que isso pudesse ser uma ação preventiva caso o número de mortos pela Covid-19 aumente muito. Eu fiquei assustada com esse número. Mas o senhor, como é a pessoa que provavelmente tem mais alçada aí ao nosso prefeito hoje, pelo fato de ser o secretário municipal de saúde e também de ser detentor do conhecimento que o senhor tem nessa área, o senhor também ficou um pouco alarmado com esse número ou é realmente uma prevenção importante? Na verdade, eu não fiquei alarmado, porque nós sempre trabalhamos no sentido de evitar complicações. E essa atitude do prefeito foi uma ação preventiva, porque nós sabemos que futuramente pode acontecer. Nós estamos trabalhando dia e noite para que isso não venha a acontecer. Mas caso aconteça, nós temos que estar preparados para que não passemos por aquilo que Manaus está passando, São Paulo está passando, né? De ter covas coletivas, etc. Vamos aproveitar então e chamar a nossa repórter Renata Marques, que vai trazer para nós os dados atualizados da pandemia neste sábado, aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Olá, Inácia. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, então, pela Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais já contabiliza 2.023 casos confirmados de coronavírus e 88 mortes pela doença. Outros 88 mil casos são investigados. Esses registros estão aguardando aí a finalização por meio de exames para confirmação ou não, né, de mais doentes por coronavírus aqui em Minas Gerais. Entre as cidades mineiras, Belo Horizonte lidera o ranking com maior número de casos. São 606 casos confirmados até agora e 20 mortes. No Brasil, a situação é bastante preocupante, os números não param de subir. Até o momento, então, são mais de 91 mil casos de Covid-19 em todo o país, com cerca de 6 mil mortes. Inácia, voltamos ao estúdio com você. Secretário, o percentual de leitos ocupados aqui em Belo Horizonte vem aumentando a cada semana com pacientes sendo tratados pela Covid-19. Qual é o volume que a gente tem disponível total para o cidadão aqui na capital? Nós temos hoje, em leitos de enfermaria, em torno de 400 leitos e de CTI, 233 leitos. Esse número pode ser expandido rapidamente para chegar até 1.600 leitos de enfermaria e até 800 leitos de CTI, caso o monitoramento que a gente faz diariamente indique que isso é uma medida necessária. Mas quando o senhor fala dessa expansão, o senhor está contando com parceria com os hospitais particulares de Belo Horizonte? Não, esses são apenas os hospitais 100% SUS. Nós sabemos que a ocupação dos hospitais particulares está muito baixa. E, caso necessário, podemos vir solicitar a esses hospitais que nos cedam leitos. Mas eu acredito que essa possibilidade é remota. O senhor está considerando, só um minutinho, Murilo, o senhor está considerando as vagas do hospital de campanha já nesse número? Não, fora os de campanha. Os leitos do hospital de campanha são do Estado, né, e não são do município de Belo Horizonte. Embora a regulação desses leitos pertença a Belo Horizonte, é a nossa central de internações, que faz a regulação, que determina quem vai para lá e quem vai para onde, né? O hospital é gerido pelo Estado, mais especificamente pela Polícia Militar. Então, esses leitos não estão entrando na nossa conta. Secretário, essa semana o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele falou da possibilidade de um projeto de um intercâmbio entre estados para desafogar justamente essa questão de leitos. Por exemplo, o Amazonas, o Ceará, São Paulo, onde há um quadro crítico já, poderia importar, vamos dizer assim, né, pacientes, exportar pacientes para outros estados.
É possível, tecnicamente, enviar pacientes? Belo Horizonte poderia receber, Minas Gerais? Como é que o senhor vê essa proposta? Isso foi algo que nós já vimos acontecer quando a Alemanha recebeu pacientes italianos, né? A Alemanha se dispôs a receber pacientes da Itália. Isso é uma coisa que no Brasil tem que ser estudada com muito cuidado, porque, primeiro, cidades que se prepararam bem, como é o caso de Belo Horizonte, não podem pagar por cidades que não se prepararam adequadamente. Segundo, nós temos que pensar que a prioridade para nós é o cidadão de Belo Horizonte. Mas, humanitariamente, nós podemos estudar essa possibilidade, desde que não haja prejuízo para o cidadão de Belo Horizonte. Tá, mas você está em contato? Alguém já entrou em contato com Belo Horizonte nesse sentido? Não, ainda não. Eu conversei sobre isso com o presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e disse a ele que estávamos dispostos a dialogar, mas que, a princípio, os leitos de Belo Horizonte são para os munícipes de Belo Horizonte. Mas eu sei que a FHEMIG tem um número grande de hospitais que tem numerosos leitos que podem abrigar essas pessoas, né? Então, é questão de se conversar. O que não pode acontecer é levar prejuízo à saúde do Belo Horizontino. Secretário, as maiores cidades do entorno aqui da capital, como Betim, Contagem, Nova Lima, já flexibilizaram as regras aí do isolamento social e as empresas não essenciais já voltaram a trabalhar com algumas regras, mas já estão abertas. Qual será, na visão do senhor, eu imagino que o senhor trabalha com perspectiva, né, com cálculos futuros, Sim, de influência na rede hospitalar aqui de Belo Horizonte? Essa é uma situação que me preocupa bastante. Os municípios grandes, como Contagem e Betim, que têm uma estrutura, têm leitos de CTI, esses nos preocupam menos. Betim, por exemplo, se preocupou em fazer um hospital de campanha para fornecer retaguarda. E o prefeito, responsavelmente, voltou atrás em algumas medidas que ele tinha tomado de flexibilização. Mas existem municípios da grande região, da grande Belo Horizonte, que não têm a menor estrutura, né? Ribeirão das Neves, por exemplo, tem nenhum leito de CTI. E, inevitavelmente, se houver uma flexibilização e houver uma exposição grande das pessoas ao vírus, e flexibilizar significa exposição maior ao vírus, né? Esses casos podem vir a nos acarretar algum trabalho, né? E a gente espera, então, que os prefeitos tenham muita responsabilidade ao decidir e usem métodos ou critérios científicos para fazer essa flexibilização, a exemplo do que nós estamos fazendo em Belo Horizonte. Nós estamos estudando marcadores, indicadores científicos, matemáticos, para permitir que essa flexibilização aconteça de uma maneira progressiva e provavelmente intermitente, a exemplo do que acontece com um carro, por exemplo, que você está dirigindo, né? Você não mantém uma velocidade constante, você às vezes acelera e flexibiliza mais, ou às vezes você tem que frear e flexibilizar menos, de acordo com as condições da estrada que você está, no nosso caso, de acordo com as condições da circulação do vírus na cidade, que nós medimos todos os dias. Agora, secretário, sobre esses estudos, essas projeções, o prefeito Alexandre Calil, em todas as coletivas, ele sempre fala que ele está escutando a ciência, e no caso, ele escuta um conselho que ele montou, que é capitaneado pelo senhor, uma enorme confiança que ele deu ao senhor e uma enorme responsabilidade, eu acredito. Então, eu queria saber como funciona esse comitê de crise, de enfrentamento da pandemia em Belo Horizonte. Que estudos são esses, que projeções são essas e para onde elas apontam hoje? Assim, Belo Horizonte pode flexibilizar em uma semana, em duas? Onde nós estamos hoje? Belo Horizonte tem trabalhado com indicadores desde que nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde. E de várias coisas, indicadores para dengue, indicadores para abrir hospitais, maternidades, etc. A gente sempre se baseia num indicador e não existe achômetro e não existe pressão de quem quer que seja. Se o indicador nos diz que devemos abrir mais uma maternidade, abrimos. Se o indicador diz que não, pode haver pressão de quem quer que seja que não será aberta. Da mesma forma, agora na Covid, nós estamos monitorando a taxa diária de disseminação do vírus, que é um grande marcador, que é o famoso R0, né, que indica para quantas pessoas um infectado está transmitindo hoje. A taxa de transmissão está próxima de 1,1%, com pequenas variações para cima ou para baixo, já esteve menor do que 1%, e uma taxa 0 significa acabou a epidemia, né? Acabou a doença. Varíola, por exemplo, a taxa é 0. Sarampo é 18%.
porque é um vírus que se dissemina muito rapidamente. Então, essa taxa de 1 para 1 é uma taxa confortável, de 1,1, né? Nós esperamos que ela esteja sempre abaixo de 1, é o que nós desejamos. Daí, a necessidade de as pessoas usarem máscara, né? A recomendação sobre o decreto da obrigatoriedade das máscaras partiu desse indicador, né? Que é importante que as pessoas diminuam a chance de adquirirem doença. Um outro indicador que nós usamos, que é muito importante e será também muito importante para a flexibilização, é a taxa de ocupação dos leitos específicos, tanto de enfermaria, que é um indicador, quanto de CTI para pessoas com Covid, que é o terceiro indicador. Então, são os 3 grandes indicadores que nós utilizamos. Há outros menores, de menor importância, por exemplo, qual que é a taxa do isolamento social, mas esse não é, na verdade, nós não temos isolamento, né? Nós temos distanciamento. O isolamento seria um lockdown completo, exemplo que foi feito lá na China, né? Mais rigoroso, né? Mais rigoroso, as pessoas não podiam sair à rua, né? Aqui não, a gente tem um distanciamento social, nós estamos trabalhando em torno de 55% hoje de distanciamento social, o que nos permitiu que nós fizéssemos aquela curva que era nitidamente ascendente, se transformasse num platô. E esse platô se encontra abaixo do nível de saturação dos serviços de saúde. Por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de CTI específicos para Covid, hoje em Belo Horizonte, se encontra próximo de 40%. Tem dia que sobe um pouco mais, tem dia que está um pouco menor, mas sempre próximo de 40%. E os leitos de enfermaria em torno de 60%. Além disso, atingir esse platô abaixo da linha de exaustão do nosso sistema de saúde é muito importante. Às vezes dá uma subidinha e nós esperamos que haja, mas nós estamos trabalhando para que não ocorra em Belo Horizonte um pico de transmissão. Nós estamos trabalhando para que aconteçam casos, claro, não há como evitar que aconteçam esses casos, mas que esse número se mantenha mais ou menos constante no dia a dia, sempre abaixo da taxa de exaustão. Mas com esse cenário, então, qual que é uma data? Há uma data, já uma previsão de uma data para se flexibilizar? O Comitê de Enfrentamento ao Covid se reuniu hoje de manhã e vai passar para o grupo que o prefeito criou agora no dia 27 de abril as recomendações para flexibilização. Então, é possível que esse comitê já estipule uma data. Existem vários estudos no mundo afora, né, mostrando datas prováveis de diminuição da pandemia no mundo. Tem um estudo da Universidade de Singapura, que tem uma tradição em matemática reconhecida mundialmente, mostrando que é provável que 97% da pandemia no Brasil esteja em declínio após o dia 23 de maio. Então, essa pode ser um marcador para que haja uma flexibilização na cidade. Tá certo, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com esta entrevista coletiva conversando com o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe o secretário municipal de saúde, Jackson Machado. Secretário, dando continuidade aqui à nossa conversa, muitas pesquisas estão sendo feitas para entender o comportamento do coronavírus, não só no corpo humano, mas também como ele é transmitido e todos os seus detalhes. Que tipo de informação, já que muitas coisas estão em andamento, o senhor, como tomador de decisões e de fazedor de políticas públicas, sente falta hoje para tomar decisões? Uma das medidas mais importantes é a testagem da população, para a gente saber até que ponto há anticorpos circulando. Para que todos entendam, quando a gente faz, por exemplo, um booster de uma vacina, né? A pessoa toma uma vacina de tétano, por exemplo, e dá um booster, uma das ideias não é só proteger aquela pessoa específica, é fazer com que os anticorpos circulem na comunidade, né? E nós não temos essa informação sobre o coronavírus ainda. Em Belo Horizonte, ele é um vírus extremamente rápido em sua progressão e que tem uma letalidade maior do que outros vírus, como o do H1N1, por exemplo.
Então, seria muito importante nós monitorarmos os testes de dosagem de anticorpos dessa população. Esses testes estarão em andamento a partir da próxima semana. Nós já recebemos esses testes do Ministério da Saúde para a gente determinar, primeiro, em populações específicas, por exemplo, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Nós precisamos saber quantos desses estão possivelmente infectados ou foram infectados, quantos têm anticorpos, os caixas de supermercado que estão abertos, né? Os motoristas de ônibus, as forças de segurança. Depois, nós precisamos de ter um panorama da população em geral. Nós sabemos que se 70% da população tiver anticorpos contra o vírus, acabou-se o problema. Acabou-se a epidemia, a pandemia no caso. Então, esse monitoramento é muito importante. E nossa previsão em Belo Horizonte é que faremos 2 vezes mais testes na nossa população do que, por exemplo, a Coreia fez. A Coreia fez 15 mil testes por milhão. A nossa ideia é fazer 30 mil testes por milhão. Mas em quanto tempo? Acho que essa é a diferença, não? Esses testes têm que ser realizados a cada 2 semanas, que é o período de incubação do vírus. Eles têm que ser repetidos. Para que todo mundo entenda, gente, isso funciona como uma pesquisa eleitoral. Você faz um grupo, seleciona um grupo aleatório e vê em quem que essas pessoas em quem que elas vão votar. É a mesma coisa, só que em vez de perguntar, nós vamos tirar o sangue, né, uma gotinha de sangue para fazer o teste. Agora, secretário, os testes rápidos que as drogarias, as farmácias vão poder realizar, autorizados aí pelo Ministério da Saúde, vão ajudar a entender essa complexidade desse momento? Provavelmente sim, desde que esse número seja repassado para a Secretaria Municipal de Saúde, tanto dos positivos quanto do número de testes realizados. Porque isso faz muita diferença. Se uma determinada farmácia fez 100 mil testes e achou uma positividade de 30%, isso vai entrar no nosso cômputo geral para a gente fazer a conta da população, qual que é o nível de imunidade da população. O número é que vai dizer. Uma outra consideração que é importante ser feita é qual é a sensibilidade e a especificidade do teste que está sendo utilizado. Nem todos e a confiança, né? A sensibilidade e a especificidade é que determinam o grau de confiança que se tem num teste. Nós sabemos que existem muitos testes no mercado e alguns têm uma sensibilidade muito baixa, né? Então, sensibilidade de 20%, de 30%. Então, são absolutamente não confiáveis. Agora, secretários, o senhor relatou uma situação relativamente confortável de Belo Horizonte hoje, comparativo com outras cidades, né? A transmissão do contágio aí de 1 para 1 e a questão da taxa de ocupação de leitos específicos para a Covid ainda uma taxa, vamos dizer, aceitável. E como a gente tem que atingir essa imunidade em torno aí de 70%, que seria o ideal, muita gente questiona, não era o caso de se flexibilizar alguns setores justamente para uma parte da população já se imunizar, contaminar e se imunizar? Não seria o caso de fazer de forma gradual? Sem dúvida. E o planejamento é exatamente esse. É fazer aqueles grupos que têm o menor risco de adoecer, né? Ou de adoecer formas mais graves da doença. Então, isso será feito. Uma das maneiras que o grupo de flexibilização está estudando é exatamente isso, é acoplar aquelas atividades que têm um impacto grande na economia, que têm alta empregabilidade ou que têm remuneração de um grande número de pessoas, com o risco que aquela atividade tem para a saúde. Essa que é a nossa dificuldade, né? Nós sabemos, por exemplo, que há atividades muito importantes, um call center, por exemplo, que emprega, vamos dizer, 1.000 pessoas, mas que se parar completamente, o mundo para, né? Os bancos deixam de funcionar, né? Os deliveries de comida, etc. O isolamento social se viabiliza, né? Exatamente. Nesse aspecto, os protocolos que o governo do estado lançou para auxiliar os prefeitos a fazerem uma abertura mais consciente e controlada, podem ajudar também Belo Horizonte ou eles não foram pensados para uma cidade tão grande e tão complexa quanto a capital? Na verdade, ele é um guia geral. Nós temos usado, ninguém está inventando a roda, né? Nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprender com os erros e com os acertos dos países que passaram pela pandemia antes de nós.
Então, a gente está usando protocolos da Suíça, da Holanda, da Alemanha, né? E, obviamente, o que foi proposto pelos sindicatos que participaram da reunião na Câmara Municipal na última quarta-feira está sendo estudado com muito carinho, inclusive, juntamente com as recomendações do Estado. E nós vamos botar isso tudo num bolo e vamos tirar o que há de bom em tudo isso e adaptar isso para o cenário de Belo Horizonte. Não existe uma receita de bolo que a gente possa seguir, né? Cada cidade vai ter sua peculiaridade que tem que ser respeitada. Secretário, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem sido contrário a esse isolamento social desde o princípio e tem culpado governadores e prefeitos pela crise. Esta semana, inclusive, ele disse que o isolamento social não tem funcionado e a prova disso é que os casos têm crescido no Brasil. O que o senhor tem a dizer da postura do presidente Jair Bolsonaro? Olha, do ponto de vista médico, eu diria que é uma postura irresponsável, né? A infecção pelo Covid-19 não é uma gripezinha, é uma doença que pode vir a ser muito grave. A gente tem visto a letalidade em diversos países aí do mundo. E a arma mais importante que nós temos, já que não existe ainda um tratamento específico e não existe uma vacina, a arma mais importante é o distanciamento social. Nós não podemos, num país afetivo como o Brasil eliminar o contato entre as pessoas 100%. Nós estamos trabalhando em Belo Horizonte com um distanciamento próximo de 55%. O que mantém a cidade funcionando. Se você passar agora aí na rua, você vai ver carros para lá e para cá, gente nos pontos de ônibus, mas é muito importante que a população continue usando máscaras e que só saia de casa nas situações absolutamente necessárias, mesmo que a flexibilização aconteça rapidamente. Secretário, entendendo um pouco mais sobre os procedimentos de tratamento médico mesmo para os pacientes com sintomas ou já confirmados com a doença, existe, parece, uma certa diferença entre os estados, porque quando a gente olha a taxa de letalidade que é divulgada pelo Ministério da Saúde, a diferença é assustadora. Minas está ali em torno de 4%, mas nós temos o Amazonas, por exemplo, com mais de 90%, São Paulo em torno de 50%, também o Rio de Janeiro. O que explicaria isso? Métodos diferentes de tratamento, insumos e medicamentos diferentes, ou talvez a qualificação dos profissionais que estão atuando? Eu acho que não há uma resposta única para essa pergunta. Provavelmente são vários fatores que contribuem para essa diferença. Existem fatores das pessoas e existem fatores do vírus. Nós não sabemos ainda por que uma pessoa relativamente jovem, que não tem nenhuma outra doença associada, morre com o vírus, e uma pessoa, às vezes, de 70 anos, que tem uma doença qualquer, se recupera. Provavelmente existem vírus da mesma família, mas um pouco diferentes entre si. Mutações? Não mutações, mas é o que a gente chama de cepas diferentes, né? Não existem dois carros da mesma marca absolutamente iguais, né? E da mesma forma não existem dois vírus iguais. Pode ser que um vírus numa pessoa, às vezes o mesmo vírus, numa pessoa provoque uma resposta e por fatores imunológicos da defesa dessa pessoa, ela reaja de uma maneira anormal àquela agressão. E pode se curar ou não, ou evoluir de modo mais grave. Então, são muitos os fatores. Essa pergunta não tem uma resposta única. Agora, é notório que os casos de síndrome respiratória aguda grave têm crescido em todo o país. Parece na ordem de 1000% no Brasil nesses 3 primeiros meses do ano, em comparativo com o ano anterior. Como é que Belo Horizonte tem tratado esses casos? Qual que é a preocupação? Há uma investigação em cima desses casos para ver se tem relação com o coronavírus? E a pergunta é o seguinte: nós estamos enterrando pessoas que estão com coronavírus sem saber? Todo diagnóstico de uma doença infecciosa implica em se achar qual o agente causador. Então, a confirmação do diagnóstico é imperiosa nesse momento, né? E eu tenho a certeza que muitos atestados de óbito foram conferidos, foram emitidos, quando se colocando a suspeita clínica de Covid, mas sem que houvesse ou que tivesse havido um exame confirmatório. Então, essa possibilidade existe. Existe também uma outra coisa que está acontecendo: as pessoas às vezes estão morrendo em casa. E o atestado de óbito é emitido e não se tem confirmação do diagnóstico e entrou ali como Covid.
Então, da mesma forma que existem casos que estão rotulados como Covid e não são, existem casos que não estão rotulados como Covid e são, né? É muito difícil a gente saber sem fazer exames maciços na população. O que, do ponto de vista financeiro, é absolutamente inviável. Não há como se testar 200 milhões de pessoas, né? Então, nós temos que fazer essas amostragens e são elas que, em última análise, vão nos dizer o que vai acontecer. Secretário, o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, já são protocolos oficiais em Belo Horizonte desde o início ou isso foi adotado à medida em que a pandemia foi caminhando aqui na capital? Na verdade, não há uma adoção oficial do uso de cloroquina e de azitromicina para todos os pacientes. Os hospitais usam e com bons resultados. Nós submetemos essa semana um trabalho, um protocolo de um estudo científico, a CONEP, que é um estudo multicêntrico, são vários hospitais, existem hospitais privados, existem hospitais públicos envolvidos nesse protocolo. Serão testados 4.000 pessoas, não graves, porque a ideia, o objetivo é qual a porcentagem de pessoas que têm infecção por Covid, que não são graves, que vão se beneficiar de um tratamento precoce. Mas os hospitais públicos, então, estão usando esses medicamentos? Estão usando, mas não há ainda adoção oficial. Entendi. Né? Depende do médico. Depende do médico. Embora o Conselho Federal de Medicina tenha liberado o uso, ainda ninguém resolveu a controvérsia da eficácia desse tratamento. E esse é o objetivo desse protocolo que foi submetido à CONEP. Tá certo. Murilo, uma última pergunta. Secretário, acho que a última pergunta é qual o recado para a população de Belo Horizonte neste momento? Precisaremos ter mais paciência? Por quanto tempo? Qual que é o seu recado neste momento? Antes do recado, é muito importante um agradecimento. A população de Belo Horizonte aderiu com muita boa vontade todas as recomendações que a Prefeitura fez de distanciamento social e do uso de máscara. A gente tem andado aí na rua, né, passando de carro para lá e para cá, e tem visto as pessoas, às vezes, no ponto de ônibus, todos com a máscarazinha colocada. Então, é muito importante que a máscara seja utilizada. Nós sabemos que se a máscara é utilizada por 2 pessoas, a chance de uma delas adquirir a infecção é menor do que 5%, em contraposição, mais de 70% se uma delas não usar. Então, é muito importante que se use a máscara. E o recado é, vamos ter paciência, porque essa pandemia continua acontecendo e pode se agravar se a gente flexibilizar agora. Recado dado, informações compartilhadas. Eu quero agradecer a sua presença no nosso programa de estreia, secretário. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Murilo, obrigada pela parceria. Obrigado, Inácia. Obrigado, secretário. Obrigado, boa noite. Bom, gente, encerramos aqui então a entrevista coletiva deste sábado, confiando que ajudamos você a entender melhor a real situação da pandemia do coronavírus na capital mineira, a cidade que tem o maior número de mortes e de casos confirmados em nosso estado. Você pode rever esse programa e compartilhá-lo no YouTube ou no Facebook pelo nosso perfil TV Band Minas. Obrigado pela companhia e até a próxima.